Hoje nós vamos aprender a fazer e a falar sobre a sabedoria de Deus. Hoje Deus quer nos ensinar como nós devemos nos proceder diante da sua presença. E a palavra de Deus fala em Provérbios como nós devemos alcançar a sabedoria de Deus, a sabedoria divina que vem do céu. Porque a sabedoria humana, ela vem dos livros, e a sabedoria de Deus, ela vem do alto, ela vem do céu. Então hoje nós vamos ler em Provérbios, para que nós possamos entender sobre a sabedoria do céu, a sabedoria que vem de Deus. Então eu vou ler para vocês hoje essa passagem que fala em Provérbios sobre o que Salomão falava para que a gente possa alcançar sabedoria. Salomão foi um dos homens mais importantes de dentro da palavra de Deus. Foi o homem que construiu o templo do Senhor, na qual Deus, ele faz uma oração diante de Deus e ele pede a Deus naquela oração que Deus desse para ele sabedoria para ele governar a casa de Deus, para ele governar o povo de Deus. E a palavra de Deus fala que o Senhor acha graça na oração de Salomão, e o Senhor fala que dá para ele não só sabedoria, mas o Senhor dá para ele todas as riquezas. Eu falo para você que Deus, ele nos instrui e ele dá sabedoria aos simples, porque a palavra de Deus fala que ele dá sabedoria aos simples. E eu vou ler aqui uma passagem que Salomão descreve para você alcançar sabedoria. É preciso você aprender a obedecer ao seu Senhor. É preciso você reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida. Então tá falando assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, para nós que estamos buscando de Deus a sabedoria, nós não devemos desprezar os seus ensinamentos. Porque aqui no livro de Provérbios, no capítulo 7, no verso 1, capítulo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio para todas as coisas. Se você teme ao seu Deus, se você teme ao Senhor, ele vai te dar sabedoria para você administrar a sua vida pessoal, os seus empreendimentos, a sua casa, o seu trabalho. Você vai conduzir a vida dos seus filhos e você vai sentar à roda da mesa, né, junto às árvores do campo, aonde vão produzir muitos frutos. E a palavra está falando assim, olha, Provérbios 1, capítulo 1, Provérbios de Salomão. Para aprender a sabedoria e o ensino, e para entender as palavras de inteligência e justiça e juízo, para dar aos simples prudência, e os jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência. Então, a palavra de Deus, ela nos chama atenção para dois argumentos. A primeira coisa para você alcançar a sabedoria, você deve obedecer ao Senhor. E a segunda é você ouvir as pessoas sábias, a sabedoria do céu, a sabedoria divina, a palavra de Deus. Ela traz instrução e ela traz coroa de diadema sobre a nossa cabeça. Então a palavra está trazendo para nós dois conceitos. Um é a prudência e o outro é o temor do Senhor. E também que você possa ouvir a instrução dos sábios. E a palavra no livro de Provérbios, ela traz um grande ensinamento para que os filhos obedeçam os pais, para que você possa crescer na graça,
na autoridade e na palavra de Deus, você deve ter obediência em primeiro lugar, dentro do seu lar, dentro da sua casa, com os filhos que têm os seus pais, devem obedecer aos seus pais. E nós que somos filhos de Deus, nós devemos obedecer ao nosso Pai Celestial, para que Ele possa nos conduzir a nossas diretrizes da nossa vida. Salomão diz aqui, ele escreve o livro de Provérbios, e ele começa a falar com Deus de uma forma que ele não sabia administrar o povo. E a palavra de Deus fala que Deus traz Salomão como um homem, um governo, como rei e governo daquele povo. E ele faz uma oração porque o seu pai Davi deixa esse reino, esse governo na mão do filho dele, que era jovem, e pede que ele tenha instrução, e pede que ele tenha sabedoria, e que ele governe aquele povo com justiça. E ele faz uma oração diante de Deus e fala: Senhor, ensina-me a ter sabedoria, me dá sabedoria para governar o seu povo. E a palavra do Senhor diz, aqui no livro de Provérbios, verso 1, que o Senhor dá para ele um sonho que agrada das palavras dele. Então, quando nós pedimos Deus sabedoria, nós pedimos Deus dentro da palavra de Deus, e ele vai nos conduzir a todas as situações. Ele vai trazer direcionamento em todas as obras da nossa vida. E quando ele tem aquele sonho, o Senhor fala para Salomão que não só agradou da oração de Salomão, pedindo a ele sabedoria para governar o povo. Ele ia ser juiz, ele ia ser legislador daquele povo, ele ia ser um homem que ia transmitir a justiça naquele reino, e ele tinha que governar aquele povo com justiça. E ele faz aquela oração. E Deus traz para ele sabedoria, traz para ele entendimento, traz para ele graça. E ele governa aquele povo, e ele traz sabedoria ali entre todas as pessoas. Salomão, naquela época, era o mais sábio, porque Deus deu sabedoria e instrução à vida dele. Então, é uma palavra que eu venho trazer para você, que se você precisa de sabedoria, peça a Deus, peça ao Senhor Deus que Ele te dá. Lê a palavra de Deus, lê os livros de Provérbios, para você ter instrução e sabedoria dentro da palavra de Deus. Porque o livro de Provérbios nos traz instrução para a gente sair do meio das coisas erradas e olhar com a visão espiritual de Deus. A palavra de Deus vem trazendo para você esse ensinamento. Tenha temor do Senhor. Ele é o princípio da sabedoria. Então, se você tem temor do seu Senhor, você vai ter sabedoria dentro da palavra de Deus. E você vai andar diante das instruções do seu Deus. E Deus vai fazer com que você ande em caminhos planos diante da presença de Deus. E se você obedecer à lei do seu Pai, que é o nosso Senhor, você vai andar com longevidade sobre a face da terra, porque Deus fala que a sabedoria, ela acrescenta anos de vida aos filhos dele. Então, clama pela sabedoria, assenta, né, à roda dessa mesa com o seu Deus e alimenta da sua palavra, porque ele te convida nessa tarde para você alimentar da palavra dele, para você buscar sabedoria nele e instruções para os seus dias, todos os dias da sua vida. Você deve buscar aqui dentro da palavra o seu alimento, que vai conduzir você na vida terrena e na vida espiritual, que vai te levar para a vida eterna. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.